Não tem como viver no caos. Fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que ir no mercado agora, eu tenho que levar as crianças na escola. Não dá. O dia da semana tem que estar organizado. Então, eu coloquei aqui, eu já falei dos benefícios, mas aumento de produtividade. Meu Deus, se você estiver organizada com listas pequenas, médias, grandes, esse planejamento, a comunicação, a divisão de tarefas, né? Tudo que você tem que estar alinhada no teu dia, entra o que eu vou falar aqui, ó. O que você vai, como que você divide, né? É o que eu acho mais importante e urgente. O mais importante, ele é tudo. É o que tem que priorizar já. Então, são 4 blocos que eu sempre divido assim, ó. Importante e urgente. O importante, mas não urgente. O não importante, mas urgente, né? Que são as tarefas que você pode delegar. Sim. Então, assim, não é importante, mas é urgente. Então, você precisa de ajuda para fazer aquela determinada tarefa. Então, delega. Delega essa tarefa se você conseguir. Pelo menos para o seu marido ou para sua funcionária, enfim. O que você conseguir ali dentro do seu dia. Nem importante e nem urgente. Se você parar para pensar, todos esses quatro pilares de organização, eles fazem parte do nosso dia a dia. Só que a gente não divide. E aí, ó, o nem importante nem urgente é aquele famoso trabalhar por trabalhar, sabe? Tipo, eu tô aqui, tô trabalhando por trabalhando. Não é urgente, não é nem importante, Mas tô fazendo. tô fazendo aqui, porque eu quero fazer, entendeu? Não dá. Então, precisa dividir. Importante e urgente. O que é mais importante e urgente pra você? O que você acha? Mais importante e urgente é alimentação para eles, né? Sim, Então, assim, total. eles precisam comer, né? E eles precisam comer bem e tem horário, né? Principalmente a Laura, né? Sim. De 1 ano e meio, é um Quem que bebê. cozinha? Hoje é minha funcionária. Ela cozinha. Deixa almoço ela e aí deixa... você dá a mesma janta. Exatamente. Ótimo. Então, tá perfeito, né? Só que assim, eu preciso cumprir, porque muitas vezes o dia tá tumultuado, tá corrido, e aí quando eu vejo a Laura não tá bem, tá chorando, tá irritada, meu Deus, passou o horário dela almoçar, por exemplo, né? Então, isso às vezes o dia te consome e isso é uma coisa urgente, que ela precisa Sim. comer e ela tá acostumada a almoçar em tal horário. E aí é um efeito cascata, ou se ela não almoçar no horário, ela vai ficar irritada, ela já não vai almoçar bem, já vai atrapalhar a soneca dela. Então, para mim, o que é urgente hoje é a alimentação e eles almoçarem, enfim, café da manhã, tudo no mesmo E por horário. que ela não almoçou no dia? Porque você estava fazendo um monte de outras coisas que eram importantes, mas Isso. não urgentes. Não urgente, exatamente. Então, sempre na divisão, eu vou pensar, o que é urgente na minha semana? E aí você vai colocar como grau de prioridade. A gente não prioriza da maneira correta, né? Como a gente deveria. Porque a gente acha que tudo é prioridade. E não é. Não é Verdade. tudo prioridade. O mercado, por exemplo, é prioridade? Tem que ter comida dentro da minha casa. Mas Sim. dá pra eu organizar ele uma vez na semana? Dá, perfeito. Dá. Não precisa eu ir todo dia, ou ir picado, ou ir, né? Dá pra eu tentar organizar. Então, você já falou um ponto que é importante e urgente. O importante, mas não urgente. O importante, mas não urgente, na relação das crianças? Sim, porque, assim, na verdade, elas são tudo... o mais importante, Exatamente. né? Para que, se você não conseguir alinhar a rotina delas e não conseguir fazer tudo que tem que ser feito, não vai sobrar tempo para você. Você não vai ter tempo de se jogar no sofá com seu marido para tomar um vinho 9 da noite. Porque aí você vai ter que fazer tudo de novo. Tudo que você deixou de fazer no dia, tudo que, né? Porque você estava tentando fazer tudo. Então, o que é importante, mas não é urgente? Olha, olha como é difícil, porque São a gente... tarefas que não precisam ser feitas hoje. Entendi. Por exemplo, um pediatra, né? É importante marcar o pediatra de tanto em tanto tempo, as vacinas, mas não é urgente, porque não precisa ser neste exato momento. Sim. Né? Só se, claro, eu procrastinar isso e deixar chegar num ponto que vire urgente, né? Então, na sua lista, no seu campo de visão, na geladeira, na parede, no seu quarto, precisa dessas listas. Pequenas, médias e grandes. Eu preciso de uma lista de mercado, uma lista de vacina com datas, uma lista de médicos, listas. E você vai colar essas listas. Por quê? E depois da divisão, né? De Sim. tudo que você já fez. Porque se você não tiver isso de fácil acesso,
você vai enlouquecer. Então, por exemplo, eu sempre pego o meu marido assim, ó, eu vou mandar pra ele o dia. O que a gente tem pra fazer hoje? Então, eu mando lá do comecinho do dia até o final. Uhum. Toda a descrição do dia. Aí, assim, ó, eu não preciso falar com ele, né? Ficar cobrando, né? Cobrando, pedindo, mandando ou fazendo qualquer outra coisa. Sim. Eu já mandei o que precisa ser feito no dia. O que se encaixa no meu. E aí ele responde, ok. Ou ele responde, não, isso não dá. Como a gente ajusta? Então eu já mando no dia. Ó, a gente vai gravar uma enquete às 10h30. Então ele tem que estar lá às 9 para montar. Então tá lá, 9 horas, chegar, marcar com o Fabrício. Já mandar mensagem. Depois já chega, 10h30 a gente precisa gravar. Agora tem que dar almoço para ela, tem que ir para casa. Então eu escrevo todo dia. Então ele segue aquilo que tem que fazer. E muitas vezes a gente não dá importância no escrever, né? Porque, ai, não, mas isso todo mundo sabe. Eu sei, ele sabe o que ele tem que fazer. E é aí Sim. que a gente se perde, né? E vem os conflitos, porque daí você vai, né, relembrar ele, mas já acaba sendo uma cobrança, ele já sente isso como uma cobrança. Então, como é importante a gente colocar no papel, né? Ou mesmo por mensagem hoje, né? Sim. É isso Mas que isso é no dia que você vai fazer. no O teu dia. escreve o que você tem que Começou o fazer no dia, dia. Porque aí o que vai acontecer? Isso é uma lista a curto prazo. Eu tenho que fazer ela só naquele dia. Não vai adiantar eu ficar pensando no que eu tenho que fazer amanhã. é, Eu tenho que cumprir ela. Então, ontem, eu tenho que trabalhar. Aí a minha mãe viajou. Então, eu vou ficar com a minha filha, eu tenho que fazer isso, isso, isso de manhã. Então, eu já programei toda a lista da manhã. Ah, mas vai ficar automático, vai ficar mecânico, você entrou nesse ponto. Não tem como você fazer uma organização sem você pontuar o que precisa ser feito, sim. como urgente, não urgente, importante, prioridade. Não tem como, não tem como. Automaticamente você vai fazendo isso. Então, se eu tenho que organizar a casa, se eu tenho que ficar com ela, se eu tenho que dar o café da manhã, se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que fazer isso, um monte de tarefas, eu preciso colocar do meu dia. E por último, eu tinha que revalidar os roteiros de hoje, né? Tinha que fazer a abertura, tinha que fazer um monte de coisa. Então, eu fui riscando ao longo do dia o que eu conseguia concluir. Uhum. E aquele dia vai acabar. Eu não preciso mais me preocupar com hoje, por exemplo. Hoje Sim. é uma nova lista, Uhum. né? Só que é do dia. Então, só que aí você tem que colocar as outras coisas organizadamente de datas. Vacina, pediatra, médico, Sim. do teu marido, dentista, tudo dentro daquele dia. Uhum. Listinhas. O que é não importante, mas é urgente? Não importante, mais urgente? Que você pode delegar. Por exemplo, o fazer o almoço, eu posso delegar, né? São É coisas. importante. É importante, Não deixe. Aqui é não importante, mas urgente. mais urgente, então. Fazer a revisão de um carro. Perfeito. Ele não é. Ele é importante. Não é importante. Ele é importante. Vamos fazer exercício. O que é não importante, mas é urgente? Ele não é importante, mais urgente. Não Por é, exemplo, se você fazer a mala. não é importante, mas é urgente. Você tem que fazer a mala das crianças, por exemplo, Né? para sair. Pode ser. Como é que você vai organizar isso? Você pode delegar? Seu Posso. marido pode fazer? Não, maridos não sabem fazer Não. mala. Posso delegar para minha funcionária. Porque assim, né, não tem até para viajar, gente, funciona muito. Até para viajar, eu coloco que tem que levar. Eu não esqueço. O meu marido fica de cara. Ele fala: "Cara, você não esquece de nada". Não esqueço, nem uma cueca, nenhum cortador de unha, se eu tiver que levar para minha filha se a gente for ficar mais tempo. Não esqueço. E com criança tem, né, até os remédios, Eu coloco tudo a pode acontecer. quantidade de roupas. Então, assim, por exemplo, vou viajar. Eu coloco assim, viagem. E vou listando. Eu conto quantos dias são e quantas mudas de roupas eu vou precisar. Então, 7 conjuntos, né? De Isso, roupa. isso. Sei lá, 4 sapatos para eu poder revezar. Um chinelo, um pijama, pasta de dente, escova de dente. Eu escrevo item a item. Tudo que vai vindo na minha cabeça. O que eu tô fazendo com isso? Eu tô livrando o meu pensamento. Se na hora que eu for viajar, eu tenho que abastecer o carro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que colocar tudo. Meu Deus do céu, eu tenho que fazer as malas. E agora? O que eu faço? E vai socando, e vai enfiando, e soca dentro do carro. Não dá. Então a gente tem que organizar antes. Sim. Antes de viajar, já tô colocando tudo. Quando chega na hora, faltou isso aqui da lista.
Então eu tenho que sair pra comprar, tipo um protetor que venceu, sei Sim, lá. exato. E até esse lance da viagem também, nessas férias eu comecei a colocar em prática, porque é uma mala para 3 crianças, né. E aí eu comprei aqueles sacos plásticos Uhum. e eu coloco dos meninos a roupa que ele vai usar tal dia. Coloco um casaquinho junto, porque caso precise do casaco, mas eu já coloco porque a viagem em si, no momento que a gente tá lá, também é caótico, né. Eles acordarem, a gente precisa, né, sair do hotel, precisa ir para algum lugar, e aí é uma correria, eles demandam, e quanto mais você tá, cheia de atividades para fazer, mais a criança vai demandar atenção. É incrível, né. Tudo eles fazem para chamar atenção, porque eles estão vendo que você não tá ali, É, presente. exatamente. Então eu comecei a colocar em prática justamente isso. Então eles acordavam, eu já sabia qual era a roupa que eles iam colocar, já tirava o plastiquinho, hoje é o dia 1, é isso aí que eles vão usar. Então fica muito mais fácil e é um reflexo, assim, para eles, né. Se você tá tranquila quanto: "Ah não, a roupa é aquela ali, eu já sei que roupa que ele vai vestir", a gente passa essa tranquilidade para eles e eles também ficam tranquilos. Né, Exatamente. porque é incrível, a gente ainda fala: "Nossa, mas justo hoje, justo agora que eu preciso fazer isso, meu filho", mas é, porque ele é um E se reflexo você seu. tivesse feito ontem? Se você tivesse se organizado ontem? Exato. Hoje você estaria com o pensamento mais livre? Sim, Então, quando a gente deixa de organizar a nossa casa, a nossa vida, né, assim, com relação a tudo, a gente não tem espaço para criar, a gente não administra o nosso tempo, a gente não tem espaço pra gente, não cabe, não me cabe no não. meu dia, né? Eu não consigo fazer nada. Então, por exemplo, esses dias eu ganhei um saquinho para fazer escaldapé. Falei: "Cara, eu vou me organizar pra fazer esse escaldapé num dia que eu estiver mais tranquila, de atividades que eu tenho que fazer no meu dia. Sim, Então eu vou me organizar, vou colocar lá, escaldapé". Eu quero fazer, entendeu? Eu quero ter ali meu momento de colocar ali o meu pé, de ficar massageando tranquila. Para isso, a minha rotina tem que estar toda organizada com a minha filha. Não dá para ser aquela a bagunça do sono, né, que a gente fala. sim. A rotina da alimentação, É uma que senão série de vem aquele coisas. pensamento, né, Nanda, impossível fazer isso lá em casa, né. Quantas vezes já escutei: "Impossível meu filho dormir esse horário". Mas é justamente isso, tem essa sensação de que você não eu fazer um escaldapés, tá brincando, eu tenho 3 filhos, quando que eu vou fazer um escaldapés? Dá. Dá, né, mas a sensação que a gente tem é essa, não, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é impossível, E para mas uma mãe que é solo com 3, então, né. né, que não tem ajuda em casa, o que que essa mãe vai ter que fazer? Então a gente vai priorizar a rotina das crianças Uhum. para que essa mãe tenha um tempo de autocuidado. Livre. Então, se ela tiver com a rotina adequada, as crianças elas acordam entre 6 e 7 da manhã, elas fazem a soneca durante o dia ou vão para a escola. A mãe ela chega em casa cansada, mas ela antecipa esse ritmo com essa rotina do sono. Então ela vai deitar um pouquinho com as crianças, ela vai ler um conto, as crianças vão estar dormindo. Se for entre 7 e 8 da noite ou 8 e 9 que seja, Sim. essa mãe ela tem das 9 até meia-noite Uhum. para ela. E assim, por mais que ela esteja cansada, exausta naquele dia, a previsibilidade traz uma paz para você. Então, Sim. quantas vezes eu busquei eles na escola, depois de um dia trabalhando, resolvendo coisas da casa, e aí peguei eles na escola e falei assim: "Meu Deus, eu tô tão cansada, não vejo a hora", mas eu sei que Que lá depois 7h30, 8h, eu vou estar sozinha. Então isso me traz uma paz, e aí eu consigo relaxar e me conectar, e poder atender eles, eu não explodo, eu não vou para o autoritarismo, né, porque eu consigo manter uma calma dentro de mim, uma paz, porque eu sei que daqui um tempo eu vou estar sozinha, eu vou ter o meu tempo. Então essa exatamente. previsibilidade, faz bem para as crianças, né, e para a gente também.